Esses radicalismos binários de considerar as pessoas conservadoras ou progressistas remontam a uma origem completamente equivocada. Nunca houve um período da história que tenha sido ótimo ou péssimo, embora as coisas tenham melhorado bastante no último século. Mulheres têm direito a voto, têm direito à independência, não há mais escravidão, tem chuveiro elétrico, tem condições materiais de vida que nunca houve na história da humanidade. E aí o que acontece? As pessoas ficam mais mimadas. Uma geração mimada é igual uma criança mimada. Ela quer mais sempre. Então ela cria problemas, cria histerias, cria problemas invisíveis que não havia antes. Ou seja, tempos fáceis geram homens frouxos, né? Como diz o velho adágio. Mas a questão do conservadorismo e do progressismo é muito simples. Sempre se diz que o cristianismo é a base, o sedimento da moralidade e da ética ocidental, e é. Só que houve uma época que aconteceu isso de maneira muito ostensiva, que homens deturparam o sentido do cristianismo. Infelizmente, dentro da igreja, papas, padres, bispos, cardeais, realmente deturparam, criaram um sistema de opressão sexual, de opressão política, criaram lá as leis da Inquisição, torturaram pessoas por supostas heresias, e criou-se exatamente em cima desse reacionarismo, de uma deturpação da percepção cristã de vida, criou-se exatamente um movimento contrário, iluminista, progressista, que queria acabar com as bases da deturpação, notem bem o que eu estou falando, da deturpação do cristianismo, para criar uma ética humanismo que prescindia do transcendentalismo cristão, percebe? E aí, o que aconteceu? O movimento é cíclico. Esse movimento contrário ao cristianismo se transformou num movimento reacionário às coisas boas do cristianismo. E criou-se uma opressão, uma ditadura na terra, tipo o comunismo, o iluminismo jacobinista francês, ou outras coisas, um tipo de religião pagã que oprimia muito mais do que as supostas opressões da época medieval da igreja, que deturpou, em grande medida, o cristianismo nesse sentido. Então, a única coisa, a solução para você sair desse sectarismo de ser considerado ou progressista ou conservador é ser sensato. É perceber que existem exageros de todos os lados, que os homens deturpam as ideologias. Às vezes as ideologias são, na sua base mesmo, deturpadas, que elas tentam coibir ou se contrapor a um grau de opressão de determinado modo de ver a vida. Ou seja, ninguém vai negar que até o século XIX as mulheres eram oprimidas, eram perseguidas, não tinham direitos a uma vida sexual livre, afetiva livre, de escolher os seus próprios parceiros, que havia escravidão, entendeu? E que a igreja também, infelizmente, cometeu seus erros. A igreja não é Deus, gente. Deus deveria ser a iluminação e a inspiração da igreja, mas muitas vezes homens corromperam a ideia primordial do cristianismo, que é maravilhosa, que eu considero maravilhosa. Mas eventualmente é isso. A gente vive no melhor dos mundos hoje do ponto de vista material, entendeu? E é essa junção, e talvez esse contraponto entre um conservadorismo cristão e um progressismo que abre e amplia as percepções da realidade, que não se coaduna à deturpação que foi feita do cristianismo, que eventualmente pode transformar a vida da gente, não ficar sectário e se colocar como progressista ou conservador. E esse diálogo melhorou a vida das pessoas, esse confronto melhorou a vida das pessoas. Mas, porém, contudo, todavia, hoje, infelizmente, a gente vive, não só no Brasil, mas como no mundo, uma ditadura de um princípio progressista que quer realmente sedimentar os valores cristãos que já estavam em ordem. A igreja não domina o mundo hoje. Agora, o que querem dominar o mundo hoje é exatamente uma ditadura globalista, progressista, que quer impor uma religião pagã, um modo único de ver o mundo a todo mundo. Então, qual que é o antídoto disso? É o cristianismo. Você percebe que o cristianismo, as bases da sociedade livre, as bases da sociedade hierárquica, ou seja, pai, mãe, família, etc e tal, é a base de uma sociedade mais regulável, mais regulada, mais razoável, mais racional, com valores éticos e morais que melhoram a vida de todo mundo. Você percebe? Então, contra esse globalismo, o cristianismo é um antídoto perfeito.
Só que você percebe que a história é feita desses ciclos eternos de briga, de luta, de disputa entre percepções e conflitos. Talvez algum dia a gente chegue a um ponto ótimo em que as ideologias se casem e percebam no diálogo e no confronto que elas fazem o melhor de suas respectivas áreas. Mas não é exatamente o que está acontecendo hoje. Por isso que a gente está vivendo nesse mundo de radicalismo. Então, a melhor forma de você se colocar frente à história e perceber que o radicalismo não leva a nada é perceber que a história é cíclica. Que uma opressão de um lado gera uma luta, e essa luta gera, talvez, muitas vezes, na maioria das vezes, uma opressão de outro lado. A gente está exatamente lutando contra um tipo de opressão ideológica e contrapondo essa opressão ideológica com o cristianismo. Oxalá a gente tenha sucesso e a gente faça a gente chegue numa convergência ideológica que não nos transforme a todos em moralistas ou opressores cristãos, ou moralistas ou opressores progressistas, ou conservadores ou esquerdistas, e o mundo possa abraçar todas as ideias de uma maneira mais unívoca.